Olá, boa noite. No programa de hoje vamos falar de um assunto muito sério, um problema que afeta milhares de famílias brasileiras, as drogas. Mas também vamos falar como vencê-las, como ter esperança para vencer este mal que a cada dia cresce no país. Isso e muito mais no programa de hoje Viver Mais e Melhor, que já está no ar. É assustador o consumo de drogas no Brasil. A Universidade Federal de São Paulo, no ano passado, observou-se que o Brasil detém 20% do mercado mundial de drogas. Segundo o levantamento, 6 milhões de brasileiros já experimentaram cocaína ou derivados da droga como crack. Quase 3 milhões consumiram essas drogas no último ano. A região Sudeste concentra o maior número de usuários no país, seguida do Nordeste. O estudo identificou também que metade dos usuários de cocaína se tornou dependente. Para o coordenador da pesquisa, a falta de políticas públicas de combate ao tráfico e o acesso fácil às drogas estão entre os motivos do crescente número de usuários de cocaína e crack no Brasil. As drogas não adoecem somente o usuário, mas desestrutura toda uma família, causando dor e cada dia mais as famílias brasileiras estão sendo acometidas com esse grande mal. E para falar um pouco mais sobre esse assunto que envolve milhares de famílias brasileiras, trouxemos em nosso estúdio o toxicologista Luiz Augusto Perillo, que é conselheiro dos Conselhos Estadual e Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Prazer em tê-lo no nosso estúdio. Para mim é uma honra estar com vocês aqui nesse programa e que tem um cunho social importante e para falar sobre esse tema, a dinâmica, o avanço do consumo de droga no país. E nós procuramos estudar sobre esse tema e trazer as informações importantes para que a sociedade possa entender e trabalhar acerca dessa epidemia, desse flagelo que atinge a sociedade. Como nós acabamos de ver esse vídeo que foi apresentado agora, observa-se que há um acréscimo cada vez maior de pessoas usuárias de drogas. E como o senhor avalia esse consumo de drogas no país? Todos nós assistimos a cada momento, via imprensa e também assim na própria cidade do interior do nosso país, nas capitais, nas metrópoles, uma situação complicada em âmbito de criminalidade, de violência, sofrimento da família. Então é uma situação grave, muito séria, e digo sempre que não estamos falando somente sobre o crack, são as drogas lícitas e ilícitas, do consumo do álcool de forma estarrecedora, a maconha, os anabolizantes e a academia, a vaidade acima de tudo no ser humano hoje, está levando ao consumo das drogas, das substâncias psicoativas. Então eu diria para você que está realmente preocupante. Os dados assim são sublimiares ou subliminares, porque na verdade o governo, o Congresso há pouco tempo publicou um dado que haveria no Brasil em torno de 1.200.000 pessoas consumindo crack, dependente de crack, e de repente houve uma revisão chegando a praticamente 2 milhões de consumidores. E sabemos que a situação é bem pior, chega a 6 milhões, 8 milhões. O álcool, por exemplo, ele causa um prejuízo social muito grande, uma droga evitável, que só no trânsito era responsável de forma direta ou indireta pela morte de 50.000 pessoas no Brasil. O cigarro mata 200.000 pessoas por ano. Então nós temos que abrir essa discussão e mostrar para os pais que droga é tudo aquilo que prejudica. E que essas drogas, mesmo o cigarro, o álcool, é o caminho às vezes para levar a outros tipos de drogas mais fortes. Com certeza. Trampolim, é um passaporte, sim. O pai tem que se preocupar. É evidente que nós estamos fazendo um trabalho antipedagógico falando isso. Nós estamos aqui alertando que é uma grande realidade os jovens participarem de festas, o ambiente escolar, ele tem que ser muito, muito policiado, ele tem que ser, na verdade, monitorado, melhor assim, porque uma droga X que o pai acha que não tem problema, um medicamento, por exemplo. Um jovem usando medicamento para ansiedade, um jovem usando medicamento para uma doença X, ele pode já estar se intoxicando e sendo convidado a consumir outras drogas. Então, todas as vezes que o indivíduo faz consumo de uma substância química, ela tem que ser muito bem controlada por um profissional habilitado, e os pais também têm que estar atentos de que forma que esse consumo está sendo feito e até que ponto ele está sendo salutar. E falando sobre jovens que usam esse tipo de entorpecente, nós vamos ver o drama de uma família que sofre há 13 anos com este mal.
Os arranhões nas pernas e pés fazem com que Murilo relembre dos 5 dias em que ficou longe de casa em uma boca de fumo, onde foi em busca de saciar sua vontade de fumar o crack. Hoje, com 25 anos, o jovem conta como entrou no mundo das drogas. Em média, 13, 14 anos na escola, comecei com o uso da maconha. Com 16, 17, que eu acho que a maioria dos jovens ganham a vida noturna, e começa a ir para discoteca, para boate. Comecei com o uso da cocaína. Com 18, 19 anos, aí da cocaína parece que já tinha um mundo que eu conhecia. Teve a oportunidade de eu ver pessoas usando crack próximo a mim. Na procura da cocaína eu vi pessoas usando crack. Com isso, eu experimentei. E quando a pessoa experimenta, ela fica ali 4, 5 vezes, vai atrás, só à procura do crack, né? Por causa da sensação. Hoje, eu estou num momento que eu não me controlo mais. Me controlo uma hora ou outra, mas de repente bate uma vontade tão grande que a pessoa acaba esquecendo de tudo e vai atrás. Ultimamente, há mais ou menos 6 meses pra cá, eu chego num ponto que eu saio de casa, eu fico a noite fora, o dia, 2, 3 dias, 4 dias, igual dessa última vez, fiquei 5 dias fora de casa. Só à procura de droga e mais nada. Nesses 5 dias você estava me falando que você fumou em média R$800, que daria 80 pedrinhas desse tamanho, né? Quando você sai, a vontade de fumar, né? A vontade de consumir a droga te consome tanto que você não pensa em mais nada. Tudo bloqueado. Às vezes, a hora que você tá lá usando, uma pessoa ou outra, né? Tá ali do seu lado, pergunta, mas e sua família, né? Fala, não, tá lá, deve estar me procurando só. Murilo relata que se tivesse a chance de voltar a 13 anos atrás, quando experimentou a droga pela primeira vez, faria tudo diferente. Eu faria tudo diferente. Eu começaria desde do cigarro que eu experimentei, eu não experimentaria. Emocionados, os pais dizem que foi muito difícil quando descobriram que o filho fazia uso de drogas. Segundo eles, sentem muita dor em ver o filho nessa situação, mas acreditam na recuperação. Não tem explicação, é a mesma coisa da gente ver um filho. A gente tá amarrada e ele amarrado e alguém pegando, tirando a vida dele aos tiquinhos. É isso que eu me sinto. Foi muito complicado assim que eu descobri, né? A gente não queria acreditar, que a gente pensa que isso acontece com todo mundo, menos com a gente. Eu nunca perdi a confiança, né, em que ele iria sair dessa e vai sair dessa, né? E deixa um alerta para os pais que estão vivendo o mesmo drama. Vai atrás, luta, corre, que para tudo tem uma solução. Professor, como nós vimos, a família inteira padece e sofre com esse mal. Como que o senhor avalia isso? Como que a família brasileira encara esse tipo de problema quando chega a ter um dependente na família? Em princípio, a família não quer aceitar, não quer entender o porquê desse indivíduo ter envolvido com essas questões das drogas. Porque nenhum pai, nenhuma mãe deseja que seu filho se envolva com essas questões. Então, é melhor o pai pensar que não, que isso é improvável. Mas não adianta também perder tempo em relação a essa questão. Tem que procurar ajuda, ainda que seja difícil. Nós entendemos que o país precisa melhorar muito nessa questão do atendimento, da acolhida, mas ele tem que encarar que o filho já está doente ou caminha para uma doença grave, de natureza crônica,
então a família tem que aceitar. Eu diria que praticamente todas as famílias, pelo mais que ela se demonstre que não tem preocupação, que o filho já está doente, o problema dele é uma questão pessoal, não. Toda família sofre sim. Às vezes percebemos que a mãe sofre mais do que o pai, mas é porque às vezes o pai é uma pessoa fechada, um pai tem uma forma de administrar essa questão. Mas o sofrimento ele é geral, atinge pai, mãe, avós, todos na Irã, todos os parentescos, né? Seja ascendente como descendente, os irmãos, né? Os vizinhos também, porque muitas vezes perceberam que aquele menino poderia ter um futuro brilhante na escola, né? Como um grande empresário, como uma boa pessoa para a sociedade. E de repente envolvido com essa questão, ameaçado até mesmo pelos colegas em termos de crime, em termos de acerto de contas. Então, família nenhuma está satisfeita com essa questão, né? Com certeza. Nós observamos que o Murilo, ele começou a usar drogas a partir dos seus 14 anos. E isso parece que é uma tendência dos jovens a consumir cada vez mais cedo. Qual que seria a ferramenta que o senhor poderia passar para as famílias para observar mais as atitudes desses jovens que estão buscando esse tipo de caminho? Veja bem, doutora Silvinha, nós estamos entrando agora na questão da prevenção primária. Prevenção primária é uma prevenção antecipatória. Evita o indivíduo fazer o consumo, se expor e utilizar a droga. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, o pai está em sintonia e com uma objetividade, uma preocupação muito grande nos sinais e sintomas que esse paciente apresenta. Um jovem, por exemplo, que era bem sociável, que sempre tratava bem a mãe com muito carinho, às vezes com abraço, com beijos, cumprimento de manhã, participava da mesa do almoço, conversava sempre com os irmãos, e de repente esse jovem passa a ser mais agressivo. Mudou o comportamento. Não quer dizer que ele esteja usando drogas. Aviso para a família que o indivíduo que torna mais agressivo pode ser uma questão hormonal, uma mudança na adolescência, uma questão de puberdade. Então, uma doença que vem acometendo esse indivíduo. Mas mudança de comportamento, agressividade, esse jovem teve uma criação muito boa, né? E ele passa a ser agressivo, dormindo mal, mudando horário, por exemplo, o indivíduo que tem um horário bom para dormir às 10 da noite, às 22 horas, de repente não quer dormir mais, passa a madrugada vendo televisão, ou no computador. Seria interessante que esse pai monitorasse e visualizasse, por exemplo, a tela do computador de vez em quando. Ou buscasse arquivos para ver o que esse filho está fazendo, com quem que ele está batendo um papo. A televisão, que programa é esse que ele está gostando? Já não gosta mais de um programa de um jornal, de um programa instrutivo, já está mudando o comportamento. Não quer dizer que ele esteja usando droga, mas pode ser um sinal. Colegas, companhias, eu sempre bato muito nas minhas entrevistas e palestras e minicursos na universidade, que uma pessoa que começa a mudar de comportamento, amigos, repentinamente, aqueles colegas que julgavam colegas bons, cultos, ele já não quer mais, ele procura mudar até a sua linguagem. E a mãe se preocupa, mas meu filho está usando uns palavrões estranhos, né? Tudo bem que pode ser uma influência do colega da escola, mas tem que ver o teor dessa mudança. Se ele está usando de termos estranhos demais, por exemplo, roupa, calçados, descuido na questão da higiene, a gente preocupa muito com isso. O menino vaidoso, que tinha um cuidado com o banho, ia passear no shopping, ele era cuidadoso com as roupas, mudou completamente. É bom ter atenção. Você acha que o convívio familiar, então, é uma ferramenta importantíssima, essa socialização, porque os pais, hoje em dia, eles estão cada vez mais buscando ter e deixando esses filhos ficarem assim, um pouco mais isolados, às vezes ficando em casa muito tempo, sem nenhuma atividade contraturno. Nesse momento que esse adolescente está sozinho, ele está buscando outras formas de ser feliz? Na verdade, o ser humano é isso, ele vive buscando, isso é muito salutar, isso é muito importante, buscando conquistas, não só no âmbito material, mas espiritual, alimentando a sua alma, os valores, né? Eu sempre digo que valores humanos, ele tem muito mais significado que qualquer imóvel. Os valores humanos, a ética, o valor, a cidadania, o ser humano, ele tem por dever ser bom. E ser honesto não é uma virtude, é um dever.
tanto no âmbito político, né, os empresários. Então é isso aí, é valorizar essas questões, o pai falar de valores, influenciar esse filho nessa questão dos valores. Então acompanhar o filho sim, valorizar cada momento, elogiar o filho quando precisar e corrigi-lo quando precisar também, quando necessário for. Professor, mas mediante essa observação dos pais, quando observa vários fatores e aí ele já imagina que esse filho possa estar sendo vítima, né, dessas drogas. O que fazer? É entrar em pânico e fazer já logo exames ou conversar? Qual que seria a atitude desses pais? Nós já discutimos muito essa questão de exames toxicológicos, de urina, de sangue, para ver se o indivíduo usa ou não drogas. E tivemos uma discussão também na nossa capital, em Goiânia, e Brasil afora, sobre a questão de fazer avaliação nas escolas públicas se o indivíduo usa droga ou não. E eu pergunto para você, isso resolve? Se usar droga, o problema é que tem que ser resolvido, tem que ser tratado. Então vai causar um constrangimento, vai mexer com a questão do estatuto, do ECA, o menor, vai trazer problemas até discriminação desse indivíduo. Então, não é sair fazendo exame desse filho. O que tem que fazer é o seguinte, chamar esse filho para uma conversa franca. É a primeira tentativa. Ah, mas o filho não abre diálogo com o pai é muito radical, o filho não vai contar a verdade, medo de uma atitude mais assim, brusca, abrupta do pai. Então, que chame a mãe. Ah, mas não aceita a mãe também, não vai falar a verdade. Chama um padrinho, uma pessoa que ele tem liberdade, um avô. Eu já peguei casos aqui de um paciente que quem conseguiu resolver o problema do menino é o avô. Já tem 4 anos que ele está em abstinência, está bem, né? Esse rapaz está muito bem. Então tem que procurar recursos na família, principalmente para saber com quem que ele vai manter um diálogo franco, para que possa abrir o jogo e falar a verdade. Mediante a situação, saber o que ele está usando, há quanto tempo que ele consome a droga e se ele está, a situação da saúde dele, a que grau que se encontra. Aí já envolve um profissional, convidá-lo para ir a uma clínica de um profissional competente que lida com esse assunto. Uma vez entendido já a situação do filho, a que grau se encontra, a evolução do consumo, as drogas que ele está consumindo, procurar melhor tratamento. Por exemplo, nem todo tratamento é feito com medicamento. O usuário de uma maconha, no início, ele não precisa necessariamente consumir, por exemplo, às vezes um medicamento. Ele pode fazer um trabalho com um psicólogo, com um terapeuta, fazer atividade física, ele tem que procurar, por exemplo, alternativa para preencher o dia a dia dele, o cotidiano, estudos, música, pintura, aquilo que confere prazer. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para continuar falando sobre esse assunto, drogas. Estamos de volta com o programa Viver Mais e Melhor e hoje falando sobre drogas. Professor, nós fomos às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre a internação compulsória. Vamos ver esse vídeo. Simplesmente nós precisamos de ajuda, que a droga é uma doença. E quem nunca usou, espero que não use, porque é difícil sair. Sozinho é difícil demais. Nós não dá conta de sair sozinho. Tinha minha casa, né? Só que eu perdi minha casa, perdi minha família, perdi tudo praticamente. Perdi tudo para droga, perdi tudo. E simplesmente o que eu quero é ajuda. Eu não quero pena de ninguém, simplesmente ajuda. O ABEG não está me aceitando. O senhor também usa drogas? Todas. Deveria haver uma total reformulação do modelo que está colocado de sociedade, o padrão de sociedade, porque por mais que eu seja contra o uso das drogas, mas as pessoas que fazem uso desse tipo de substância, elas se veem marginalizadas pela própria sociedade, pela situação que o capitalismo cria na sociedade, marginalizar as pessoas. Então eu creio que por mais que as pessoas sofram com isso, por mais que as pessoas façam uso dessa substância, mas que por muitas vezes elas mesmas não têm noção do que fazem, elas não são as responsáveis por isso, mas elas sim não se veem em outra situação ou acabam entrando nessa vida porque é um meio mais fácil de ascender socialmente. Então eu creio que nos moldes no qual a sociedade está colocada hoje, não creio que medidas impostas pelo governo resolveriam o problema das drogas. Professor, o que é essa internação compulsória e por que está tendo
nas pessoas essa rejeição desse procedimento? A internação compulsória é aquela internação feita mediante uma força-tarefa, digamos assim, entre Secretaria de Segurança Pública, intervenção do governo, da prefeitura, da saúde pública, e que faz com que o indivíduo seja convidado, entre aspas, ou seja, obrigatoriamente, a procurar uma ajuda e um tratamento. Então, em resumo, a internação compulsória, ela diz respeito à internação contra a vontade da pessoa. E a avaliação minha, de início, eu sei que ela contraria muitas outras opiniões, e que isso é importante. Eu avalio primeiro que a internação compulsória, ela não traz um resultado maravilhoso. Por quê? Porque se o indivíduo quer tratar, deseja o tratamento, já é difícil recuperar, e ele contribui para tratar. Imagine ele não querendo, ele não desejando o tratamento. Então fica mais difícil ele recuperar, porque ele foi contra a vontade. E, aliás, ele fica muitas vezes contrariado com quem levou. E principalmente contra a família, que acha que a família contribuiu para tal fato. Então eu sou a favor, em parte, desde que seja feito um critério, com muito critério, cautela, e que seja feita uma retaguarda perfeita, onde tenha, na verdade, tenhamos profissionais, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, assistente social, sociólogo. Hoje, o que a gente poderia falar, por exemplo, à família do seu Luiz, como adquirir essa ajuda? Por exemplo, ele fala na entrevista que ele gostaria de ter um psicólogo, de ter uma autoajuda. Hoje, o que você diria para alguma dessas famílias ou pessoas que não tenha esse problema na família, mas tem um vizinho, tem um parente que está passando por esse tipo de procedimento, mas o que a gente poderia falar para eles hoje? Uma ajuda eficaz e que as pessoas poderiam já buscar agora, nesse exato momento. Amanhã já falar, não, eu quero esse tipo de ajuda e vou indicar essa ajuda para quem conhece. É provável que essas famílias já conheçam bastante essas estruturas que dão assistência ao tratamento. Por exemplo, uma das assistências hoje nós temos é do CAPS, ligado ao Ministério da Saúde, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Temos e está expandindo para a cidade do interior, o que eu acho muito salutar, o que é muito importante. Então, o CAPS, nós temos em Goiânia várias unidades, uma fica no setor sul, não sei se depois a gente pode passar dados em relação a isso, né? O local. O atendimento, ele tende a ser 24 horas, isso é muito importante, nós estamos reunindo e estamos sabendo da situação. O CAPS, ele tem atendimento em que áreas? E como terapeutas, não tem nenhum custo, não cobra nada para isso, não tem gastos nenhum. Ou seja, o dependente, ele vai juntamente com a família, que é um trabalho da família, né? O atendimento, ele é feito independente da origem, de qualquer coisa. Ele chega e logo ele vai ser atendido durante aquele momento. E após o atendimento, vai ser feita uma avaliação desse paciente e, quando necessário, em casos extremos mais graves, ele é encaminhado até para a internação. Mas o CAPS não interna. Ele faz um tratamento de triagem e faz tratamento realmente com reuniões que é estipulado pela equipe que está tratando, de tanto por semana ou mensal, e esse paciente tem que contribuir. Mas isso é uma pessoa que tem a vontade de ir. Com certeza. Obviamente. Como o Murilo, por exemplo, ele está sedento de vontade. E lá tem psicólogos, tem profissionais essa ajuda. De alto gabarito. Tem ok. Sim. Por outro lado, nós temos a autoajuda. Nós temos internações, por exemplo. Internação, aí tem que passar por uma triagem e passar pelos psiquiatras, avaliação da prefeitura, da Secretaria de Saúde, para ver se realmente tem necessidade de internar. E o que me dói é saber que não tem vagas para todo mundo. Então fica aquela confusão. Mas tem locais que pode atender, que é a Casa de Euripides. Nós sabemos que tem ampliado vagas, inclusive nós temos a psiquiatra também que preside o Conselho Municipal de Entorpecente, a doutora Degmar, que é psiquiatra. Eles estão fazendo um trabalho assim, muito interessante, com muito esforço para ampliar as vagas. Agora, por outro lado, nós temos também o que eu acho importantíssimo para que essa família nos entenda, é o trabalho de autoajuda. Talvez possa encaixar um pouquinho na situação do Murilo. A autoajuda não usa medicamento, não há tratamento químico, farmacológico. É um trabalho em que o indivíduo ele participa de reuniões com outros dependentes em graus de dependência variada, e ali nós temos assim momentos importantes que compartilhamos a situação, as dificuldades, o que aconteceu durante a semana do Murilo, se ele
ele conseguiu evoluir, se ele diminuiu o consumo dessa droga, se ele sofreu muito com a ausência da droga, se ele dormiu bem, se ele teve um bom convívio com a família, e ele vai fazer cada semana nessas reuniões, levar uma proposta. Ele vai fazer uma meta, vai ter uma meta durante a semana, porque o ser humano, doutora Silvinha, que não tem metas, que não tem projeto de vida, ele é condenado ao caos. E onde eles poderiam procurar essa autoajuda? O Amor Exigente é uma opção excelente hoje, inclusive foi citado pela presidenta Dilma, né? Num dos projetos que ela quer investir é no Amor Exigente. Nós temos em Goiânia várias unidades ligadas, não tem assim nenhum vínculo com igrejas, atende a alguns ambientes de igreja, mas não tem nenhum vínculo direto e obrigação que a pessoa seja da igreja católica, cristã, evangélico. E todas essas informações a respeito desses centros especializados de autoajuda vão estar disponíveis no nosso Facebook do programa Viver Mais e Melhor. E eu gostaria, para encerrar o nosso programa, professor, primeiramente agradecê-lo imensamente pela presença e gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores mensagens de otimismo, de fé e quais são as dicas mais importantes para essas famílias que sofrem e padecem desse mal. Primeiro, eu que tenho que agradecer, para mim é uma honra participar de um programa dessa natureza, do Viver Mais e Melhor. Primeiramente, a questão da família. A família, ela é a unidade fundamental de toda sociedade. Então, a família tem que ser muito atenta, os pais têm que ter uma atenção absoluta com seus filhos, dar muito amor, mas dar muito limite. Os filhos amam os pais, sim, basta que você mantenha o feedback, uma sintonia. Provoque, aproxime desse filho. Tenha coragem de amá-lo, de beijá-lo, ainda que seja rapaz, adolescente. Acompanhe o filho na escola. Leve o seu filho, pegue na mão dele antes de soltar dentro de uma sala de aula. Pode, que faça de vez em quando, que o faça de vez em quando. Outra coisa, observar os amigos dos seus filhos, colegas. Com quem andam? Qual foi a forma de criação desse filho? Que tipo de filho que ele está sendo criado? Não que a gente vai julgar aquele pai, aquela mãe do vizinho, mas a gente não pode condenar. Mas a gente sabe que nossos valores, às vezes, são diferentes dos valores do vizinho. Então, procure criar de forma semelhante àquele outro que você tem compatibilidade. Observar bem as companhias. Professor, quero agradecer imensamente a sua presença e com certeza nós vamos estar fazendo novamente o convite para você estar no nosso programa Viver Mais e Melhor, dando essas dicas maravilhosas para os nossos telespectadores. No próximo bloco, vamos conhecer a história de pessoas que se libertaram das drogas e hoje ajudam outras pessoas a se libertarem deste mal. Estamos de volta do programa Viver Mais e Melhor e falando hoje sobre um tema que tem destruído inúmeras famílias. E falando sobre este assunto, nos primeiros blocos nós abordamos a problemática das drogas. Mas agora nós queremos falar sobre esperança. Esperança daqueles que acreditam que esse problema pode ter solução. E para falar sobre a esperança, nós estamos com o presidente de uma instituição e um ex-dependente químico que hoje ajuda essas pessoas a se livrar desse grande mal. Estamos aqui no nosso programa com Jorcelino José Soares, que é presidente do Movimento de Jovens Livres em Goiás, e o ex-dependente químico, que é também o coordenador de fases desse movimento dos Jovens Livres, que é José Justino Pereira. Boa noite, muito obrigada de receber esse convite com tanta atenciosidade como vocês fizeram e estar aqui no nosso programa hoje, para falar desse problema que é tão difícil para muitas famílias. Agradeço, pela essa oportunidade de estar aqui para ser entrevistado, é uma honra para nós, Eu também agradeço, Nós somos privilegiados de estar aqui. Nós que somos muito privilegiados, principalmente os telespectadores que passam por esse problema ou às vezes conhecem alguém, pastor? Eu gostaria de começar fazendo a seguinte pergunta: quando começou esse movimento dos Jovens Livres? Esse movimento, Jovens Livres, ele começou na década de 60, sendo mais exato, em abril de 1968, pela a necessidade que a fundadora Ana Maria e o pastor Paulo Brasil viu a necessidade, que também nós estávamos no próprio auge, das drogas, era a época mais ou menos dos Beatles, Então eles viram essa necessidade, eles foram despertados a isso aí, através de uma mãe desesperada que
essa missionária Ana Maria Brasil, que é a fundadora, ela estava numa igreja dando uma palavra e essa mãe chegou desesperada procurando uma ajuda, né? E essa mãe já tinha levado o seu filho em vários lugares, em várias clínicas, né? E não achou apoio. Então, naquela noite, o Espírito Santo falou com ela, né? Que ela deveria ajudar aquela pessoa. Então, imediatamente, ela fez até alguma coisa que hoje todo mundo acha assim, uma coisa muito absurda, né? Ela pegou esse aluno, esse filho, e levou para a casa dela. E da casa ela morava junto com a irmã mais velha, né? Ela levou para lá para fazer o tratamento dessa pessoa. Essa pessoa foi tratada, né? E ela foi recuperada. Então, esse aí foi o pontapé inicial de tudo. Todo mundo já ouviu falar naquele filme A Cruz e o Punhal, né? Então, assim, foi uma experiência assim, tremenda que ele teve por volta da abertura dos Jovens Livres, né? Então, a gente também baseou um pouco nisso, né? E o Jovens Livres, então, fundou, né, o Movimento Jovens Livres em 1968, sendo, assim, a primeira instituição terapêutica, né, do Brasil. Nós já estamos há 45 anos, daqui 2 meses vamos completar 45 anos. Pastor José Justino, eu percebo que o trabalho desse pastor, que é David Wilkerson, e que teve este filme como fonte de inspiração, também inspirou a pastora e missionária Ana Maria. E para você também se viu como fonte inspiradora? Com certeza. Então, como o pastor Juscelino havia dito, em 1968, uma mãe em desespero adentrou a igreja ali na 55, presbiteriana, e pedindo socorro, né, gritando por socorro. A irmã Ana já sabia do trabalho do David Wilkerson, no bairro do Brooklyn. O que motivou David Wilkerson foi numa das noites, depois da pregação do seu culto, ele tinha o hábito de assistir TV. Ele foi ver TV e 6 jovens estavam sendo levados à corte para serem condenados e seriam mortos. E o Espírito de Deus, então, moveu David Wilkerson. E David Wilkerson, então, ele foi desafiado a ir até onde esses moços estavam para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho, né? E a irmã Ana, na época, ela conta para nós que ela estava dentro da igreja, ela não conhecia os dons, não havia ainda o avivamento. Foi quando o Espírito de Deus avivou a igreja que ela estava. E diante do grito de socorro daquela mãe, ela perguntou para o Senhor, ela disse: Senhor, e agora o que eu faço? Ela nunca fumou, não havia fumado, bebido. E ela começou a chorar, e ela sentiu o desejo de ajudar aquele moço. E o Espírito de Deus disse para ela, claro, audível, disse para ela: leva-o para a tua casa. Esse é o lema que nós temos no Movimento Jovens Livres, de amar e orar pelo dependente químico, pelo viciado, pela prostituta, pelo drogado. E a irmã Ana, então, naquele ano de 68, em meados de abril de 68, ela quebrou paradigmas, né? Ela quebrou regras familiares, ela levou esse moço para dentro de casa. E ela manteve ele escondido no porão por semanas, até que um dia foi descoberto e ela abriu o coração, e foi ali que nasceu o Movimento Jovens Livres. Então, a minha fonte de inspiração também não foi outra, senão o amor que eu recebi um dia, no ano de 2001, quando eu pedi ajuda também ao Movimento Jovens Livres, e fui acolhido como filho dentro da instituição. E quantos anos você viveu esse drama? Eu vivi na droga durante 17 anos. Em 1997 foi quando chegou a Merla de Brasília para Goiânia, e foi quando me apresentaram, então, eu posso dizer, o assassino, né? Aquele que mata, que destrói, a droga, né? E eu, então, foi aonde eu fui para o fundo do poço. E graças a Deus, a minha família, o meu irmão, que hoje é coronel da Polícia Militar, Tenente Coronel Nilson Justino, ele me ofereceu ajuda. Ele falou: olha, eu ouvi falar de um lugar, tem uma pessoa que eu posso te apresentar, que era assistente social da Polícia Militar no ano, não sei se essa pessoa existe, oro por ela até hoje, porque eu a tenho como canal de Deus na minha vida, né, para me resgatar para o Senhor. Eu, a princípio, não queria ir para a recuperação, eu achava que eu não estava doente, né? Todo viciado, ele acha que não é doente, que ele para quando quer. Foi quando a família, então, fechou as portas para mim. Porque se eles não agissem da maneira que agiram, eu entendo que eu não teria sido alcançado, eu teria morrido como muitos outros jovens que da minha época morreram.
Presidente, eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor da seguinte forma. Essas pessoas que entram lá, a cada 10, um exemplo, quantos são recuperados? Das pessoas que terminam esse programa nosso, a gente tem hoje um índice, a gente considera até alto, né? Chega a ser a 70% das pessoas que passam e terminam o programa hoje, né? Inclusive nós temos essas pessoas hoje espalhadas por todo o país, pessoas que abriram outras instituições, né? Pessoas que são pastores de igreja, missionários em outros países, né? E que inclusive é o trabalho de vocês, não só de reintegrar essa pessoa na sociedade novamente, através de uma vida normal, mas também pregar o evangelho e dar para eles a oportunidade de ser como o pastor Justino para fazer a obra continuar, ou seja, fazendo uma corrente, né? Vocês têm essa missão de formar essas pessoas. Com isso eu acho que entra até o nosso trabalho preventivo, né, que a gente também trabalhamos com a família, como o pastor disse, né? Nós reunimos às terça-feira com a família dos alunos para nós estarmos também orientando a família, até a própria família para estar, nós estamos preparando a família para receber o ex-drogado de novo, porque quando ele chegar, ele precisa do apoio, né? Então nós sentimos que a recuperação, para ela ser concreta, é a família, né, os jovens livres, Deus, né, nós temos que ter uma harmonia entre nós. Todo o nosso trabalho ele é acompanhado 24 horas dentro dos nossos internatos, a pessoa é acompanhada com notas, sem Deus, se for preciso repetir um mês de uma fase para outra, ele repete, né? Então todo esse trabalho que a gente faz, a gente também trabalha com o caráter dessas pessoas dentro do internato, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que às vezes nunca trabalharam, eles não sabem o que é trabalhar, às vezes pessoas que tiveram os pais separados, então eles não teve uma boa formação cultural. Então lá no Jovens Livres nós trabalhamos essa parte de caráter. A pessoa tem horário para levantar, a pessoa tem horário para as refeições, a pessoa tem o horário dos estudos, o horário das palestras, né? Então tudo isso é importante porque, veja bem, uma pessoa que nunca teve essa disciplina, lá no Jovem Livre ele vai aprender que tem que levantar cedo. E se você, por exemplo, for lá hoje, você pode olhar a cama de cada um deles, você não vê nada fora do local, o sapato tudo no lugar certinho, a toalha no lugar certinho. Então, assim, eles aprendem também a viver. Pastor Justino, você é coordenador de fases. Como que são essas fases? Nós temos um grupo chamado Grupo Esperança, que não é uma fase. Ele fica dentro do Renascer, no mesmo contexto que o Renascer, mas são alunos que acabaram de chegar do mundo, da rua. Então, no mínimo 30 dias ele tem para ele pegar o regulamento da casa, como funciona o horário de levantar, horário para comer, para as refeições, como é, porque ele aprendeu a viver uma vida desregada. A característica da primeira fase é libertação. Nós vamos trabalhar com ele para que ele seja liberto da droga, para que ele vença essa questão de abstinência. Ele passou esses 4 meses ali, ele vai para o Nova Vida. O Nova Vida é uma outra fase que nós enxergamos como transformação de caráter. Quer dizer, ele já não está mais dependente da droga, agora é o caráter. Porque o viciado, ele aprendeu a mentir, ele aprendeu a roubar, ele aprendeu a fazer um monte de coisa para ele obter lucro. Então, no Nova Vida, ele é confrontado consigo mesmo, com os estudos bíblicos, com os aconselhamentos. Então, ele tem recaída dentro da fase, não de usar droga, mas de mentira, de trapacear, de esconder coisas, né? Ele venceu a Nova Vida, que é no mínimo 3 meses, ele vai para o Andar na Luz. Quando ele entra no Andar na Luz, o primeiro mês do Andar na Luz, no segundo domingo, ele já começa a voltar à família. Como que é isso? No sábado, às 17 horas, ele vai para casa. Ou seja, até então ele não teve contato com a família. Ele teve uma vez por mês na visita. Ok, durante os 3 meses. Durante todos esses 4 meses. 4 meses. Ele recebeu visitas esporádicas da família. Sim. Agora, no Andar na Luz, o corpo de trabalho, os obreiros e pastores, nós já sentamos com ele para avaliar alvos a médio, curto e longo prazo. A gente, então, a curto prazo já é emprego. Nós já vamos trabalhar com ele para que ele reintegre. Pastor Juscelino, sabemos que a instituição Jovens Livres é uma instituição totalmente filantrópica. De onde vêm esses recursos? O Movimento Jovem Livre é uma instituição filantrópica, reconhecido pela lei municipal, pela lei estadual e pela lei federal. Mas, na verdade, o governo nos ajuda com muito pouco. Hoje, as nossas principais ajudas vêm de pessoas voluntárias, pessoas que talvez um dia passou pelo nosso sistema de recuperação, né?
igrejas evangélicas também que têm também contribuído, né, com os Jovens Livres. Ok, e a sua capacidade máxima para receber esses recuperandos são de quantas pessoas? Hoje nós temos capacidade para 40 alunos, mas já teve época que nós tivemos 100 alunos. Mas e por que não recebe os 100? Porque não chega, as pessoas não procuram, ou tem procura e vocês não têm capacidade de recebê-los? Pelo contrário, pessoas que nos procuram toda hora está, né, batendo nas nossas portas. Exatamente por a gente não ter essa capacidade. Hoje nós temos a metade dos nossos internatos precisando de uma reforma, né? É até um motivo de a gente estar enviando algum desses alunos, né, lá para o sistema nosso, lá no Mato Grosso. Para as pessoas que estão nos assistindo e que gostariam de ajudar nesse movimento tão gratificante, tão bonito, como que faz essa ajuda? Olha, existe várias maneiras que essas pessoas que estão nos assistindo agora podem estar nos procurando para estar contribuindo. As pessoas que têm roupas em casa e usadas, né, num estado melhor, elas podem estar também doando para a gente, ela pode estar doando alimentos, né? Pode estar doando verduras, ela pode também estar doando financeiramente, né? Então, assim, existem várias maneiras dessas pessoas estar contribuindo conosco. E a gente vai deixar o número da conta, né, dessa instituição Jovens Livres para aqueles que querem ajudar financeiramente, que é muito bem-vindo, né, pastor? E para encerrar esse bloco, quero deixar vocês à vontade para fazer as considerações finais e deixar uma mensagem de otimismo, de esperança para essas pessoas que vivem esse drama. É um prazer, né, estar aqui com você, né, participando desse programa seu. E as pessoas que estiverem nos assistindo agora, a gente quer dizer que o Movimento Jovens Livres encontra-se de portas abertas, né? A introdução para os Jovens Livres, primeiramente, não é procurar a gente nos internatos, mas sim no Gênesis, que é o centro de triagem para as pessoas estar entrando no Jovens Livres, que fica ali na rua L14, número 150, no bairro Feliz. E funciona de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas. E o telefone nosso lá é o 3261-3117. Então, se você tem algum problema na sua família, liga, agenda, marca conosco, mesmo talvez se você não pretende fazer o programa interno, mas nós podemos te ajudar. Muito obrigada pela sua participação. Quero dizer para você que é usuário de droga, eu quero dizer para você que é família, pai, mãe, né, parente de um usuário, há esperança.